precisar para esta receita 250 gramas de arroz, vou precisar de 375 gramas ou mililitros de água, azeite, uma colher de chá, também uma colher de chá de margarina, vou precisar de sal, aproximadamente 5 gramas, vou precisar de um dente de alho esmagado e uma folha de louro. Vamos começar por pôr a caçarola ao lume. E porquê caçarola? Porque se eu tiver um tacho com duas pegas junto ao tacho, propriamente dito, vou poder estar muito mais próximo da fonte de calor, o que vai prejudicar a confeição ou temer um pouco mais o calor. Então, aquecer um pouco, juntar o azeite, a margarina, colocar o arroz assim que a margarina derreter e mexer. Mexer apenas para envolver a gordura no arroz ou para engordurar o arroz, talvez seja mais fácil de compreender. Assim que a margarina e o azeite engordurarem o arroz, vou juntar a água aos poucos. Primeiro um bocadinho, assim que acalmar a fervura, juntar o resto sem perigo absolutamente nenhum. Não podem pôr a água toda uma vez, não pode verter, assustarem-se e não vale a pena queimar. Após isto, juntar o sal, as 5 gramas, mexer para dissolver parcialmente o sal, colocar o alho esmagado com a casca, a folha de louro e tapar. Vamos aguardar que levante fervura por 2 minutos. Ou seja, durante 2 minutos eu posso ter uma fervura um pouco mais forte. Os restantes minutos, ou seja, 10 minutos depois, eu vou ter o arroz, que depois lhe irei mostrar, que forma umas pequenas crateras, significa que o arroz já está a ficar sem água, o que vai facilitar depois verificar se o arroz está ou não pronto. Vamos aguardar então. Vamos então verificar, após uma cozedura aproximadamente 7, 8 minutos, como é que está. Já começa a formar umas craterazinhas, por isso o arroz já está a secar, está a ficar sem água. É esperar mais 1 a 2 minutos e está pronto a desligar. Muito bem, vamos então ver como está o nosso arroz. Esperamos os 5 minutos, repousou-se durante 5 minutos, vou tirar o alho, as cascas, o do alho, obviamente, e a folhinha de louro, para agora eu poder fazer, espalhar o arroz para ele arrefecer. Colocar num tabuleiro e deixá-lo arrefecer, mas antes disso espalhar muito bem, para que ele possa ficar solto e reter aquilo que nós apreciamos no arroz carlino, que é o amido, que nos vai depois fazer absorver o molho dos pratos que nós vamos pôr em prática. Abrir e deixar arrefecer totalmente. Aquecer para servir. Desta forma, nós podemos até congelar este arroz, o que permite que a confeição seja feita em 2 ou 3 vezes mais, dividir em tacinhas, congelar, para depois, numa altura, utilizar o que está congelado, porque não há tempo de fazer fresco. Por isso, permite aprovisionar para mais tarde usarmos. O bitoque vai ter ovo e arroz. Vou começar por temperar a carne só com um bocadinho de sal. Calcula-se aproximadamente uma colher de café de sal por unidade de bife, até 150 gramas. Se o bife for maior, podem pôr mais um bocadinho de sal, obviamente, e a pimenta será a gosto, põe ou não põe. Eu desta vez não vou pôr pimenta. O bitoque convém que seja de carne tenra, pode ser do lombo, pode ser de alcatra, será uma carne que vocês vão comprar e que será um pouco ao vosso critério a aquisição da carne, ser um pouco mais tenra, um pouco mais seca, ter mais gordura, menos gordura, será um pouco por aí. Primeiro, aquecer a frigideira, colocar o óleo. Tenho aqui aproximadamente uma colher a 2 de óleo, e quando o óleo aquecer um pouco, quase ao ponto de fumaça, ao ponto de fazer fumo, colocamos a carne. A carne, quando entra em contato com a frigideira, tem de estar quente, tem de selar, tem de ficar e reter os sucos, mesmo que seja um bife mal passado. Com um bife com aproximadamente 8 a 10 milímetros, nós vamos dar aproximadamente 20 segundos cada lado, que eu já estou a contar. Após confeccionar os 20 segundos de um lado, vamos colocar mais 20 segundos deste. Ok? Está pronto? Retirar a carne e deixar repousar um pouco a carne. O objetivo da carne repousar será o tempo necessário para nós estalarmos o ovo.
E assim é muito mais fácil nós termos os sucos num prato à parte do que os sucos estarem a escorrer no arroz ou nas batatas fritas que nós formos acompanhar. Precisamos ter uma frigideira de preferência de fundo antiaderente. Talvez seja mais fácil, mais prático vocês porem em uso a receita dessa forma. E vou usar margarina, pouquinho, cerca de uma colher de chá, e uma colher de sopa de óleo. Por isso vou preparar então o ovo. Não esqueçam sempre de partir o ovo. Não esqueçam sempre de partir o ovo antes de colocar na frigideira. Talvez seja mais fácil depois vocês conseguirem colocar o ovo sem pensarem que o óleo que está aí vai queimar. Por isso o ovo está bom, está posto aqui ao lado, que é para depois colocar na frigideira. Vou colocar então o óleo, a margarina e deixar derreter. Não precisamos de potência muito forte. Está numa potência de indução do 0 aos 9, está nos 6. O que importa é que esta gordura vá cobrir o fundo da frigideira e a partir daqui colocar o ovo. Só assim, devagarinho, deixar o ovo cair. Colocar um bocadinho de sal grosso ou flor de sal na gema, será opcional. E a partir de agora deixar o ovo estrelar. Se gostarem da gordura no ovo, vão banhando a gordura no ovo. Se gostarem do ovo um pouco mais fechado, podem começar a fechar também a clara. Há uma explicação porque é que os ovos às vezes ao estrelar ficam todos desfeitos. A clara fica muito fininha, a gema no centro, às vezes também muito baixa. Significa que o ovo não tem frescura máxima. E quanto mais fresco for o ovo, mais concentrada fica a gema, aglomerada de muita clara. É como se fosse um monte de ovo que, em vez de ter esta configuração assim um pouco mais espalhada, aglomera mais no centro e fica a gema mais centrada. Colocar um bocadinho de óleo ou um bocadinho de gordura. Podem estrelar o ovo com azeite. Se gostam de ovo bem passado, podem virar o ovo. E desta forma nós temos o ovo pronto a empratar para depois se comer. Ok? Vou colocar aqui o ovo. Vamos então preparar o bitoque que nós tínhamos preparado anteriormente. A carne repousou. Vamos colocar o bifinho no prato. Colocar o ovo estrelado por cima do bife. Agora vamos fazer uma forminha de arroz. Então temos uma forma do tamanho da dose desejada. Por isso, se comer mais, põe mais. Comer menos, põe menos. Mas podemos usar esta forminha desta forma, assim. Encher bem, calcar. Colocar o arroz no micro-ondas apenas 1 minuto. Vamos colocar a forminha de arroz. Podemos usar um bocadinho de picles, apesar de não surtir muito efeito visual. Nós podemos ter cenoura, podemos ter os picles que gostarem, se apreciarem, obviamente, também. Pronto. E desta vez vamos terminar o bife ou o nosso bitoque com arroz e ovo estrelado. Espero que tenham apreciado. Obrigado por assistirem e até um dia destes.